Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui para o segundo programa com o Dr. Tárcio Figueiredo sobre cardiopatia estrutural, o que você precisa saber em relação ao tratamento hemodinâmico. Tárcio, vamos para o segundo bate-papo aqui. O primeiro foi bom, agora nós vamos para o segundo, tem muito assunto. Nas doenças degenerativas, Tárcio, o que você me diz no tratamento das cardiopatias estruturais por degeneração e o tratamento hemodinâmico? Nós temos uma febre nesse momento, que é a questão do TAV. Eu queria que você falasse para nós isso. Exatamente. É uma febre realmente, é uma febre que não é à toa, né? A TAV, né, que é uma sigla em inglês, né? Transaortic Valve Implantation, né? Uma válvula implantada percutaneamente também. No começo precisava se dissecar, né, pela artéria, né, já ia a artéria femoral, mas hoje com a melhora tecnológica dos dispositivos, com perfis mais baixos, né, com materiais melhores, ela também está sendo implantada por punção também. É lógico que exige muitos cuidados, né, mas a febre é por ela ter ótimos resultados. Excelentes resultados. Ela ser segura, né, o implante ser seguro, e os resultados realmente são muito bons. A TAV, ela também exige algum preparo anterior, né, a decisão que vai ser realizada, e também caímos aí em alguns scores, né. E no começo ela sempre foi indicada mais para aqueles pacientes, né, quando a cirurgia tinha um score de mortalidade muito alto, né, um score de um score de risco, né, de mortalidade muito alto. Então, nesses pacientes com score muito, muito altos, onde a probabilidade de acontecer algum evento, um desfecho negativo com a cirurgia aberta, esses pacientes foram mais alocados a ser feita a TAV, né? E a TAV, para ser feita também, exige também alguns exames, né? Alguns exames para a gente saber por onde a gente vai entrar, como que a gente vai fazer. Como, por exemplo, um dos exames fundamentais é a angiotomografia. Uma angiotomografia que se faz desde lá do coração, da válvula aórtica. Aí todo o trajeto por onde vai ser percorrido para a prótese chegar desde o coração até lá nas artérias ilíacas, femorais, para você saber a condição das artérias, porque a prótese, apesar de ter melhorado muito a estrutura, o perfil dela ultimamente, mas há casos que a anatomia não se permite, né? Não se permite a passagem da prótese. Às vezes a pessoa tem uma doença aterosclerótica muito grande ali nas pernas e não consegue se passar a prótese. Tem que pensar em outras maneiras, né, de ser realizadas esse implante, de outros vias arteriais também, ou até a via transapical, né, uma outra maneira que possa ser realizada também. Uma vez que a TAV sempre é realizada, não sou eu que vou decidir, não é só você que é o cirurgião, eu que sou hemodinamicista, não é só o clínico, né? A gente precisa ter aquilo que os americanos chamam de hard team, né? O time ali que vai decidir junto o que é melhor para o paciente, porque é uma decisão complexa, né? Então tem que ver vários aspectos, como os acessos, a característica da estenose, né? Ela é muito usada em estenoses da válvula aórtica, e agora está sendo até usada em insuficiência também, há casos que a gente já usou insuficiência aórtica também. Então esse hard team junto vai sentar, conversar e decidir o que é melhor para aquele paciente. Existem esses scores que nos auxiliam também, né, na decisão. E uma vez, né, que eu estava falando, né, que a gente decidiu por ser feita a TAV, ela é feita pela punção da artéria femoral, e uma série de precauções, a gente passa um marca-passo provisório, porque na hora da expansão da válvula pode ocorrer bloqueios, né, da condução elétrica do coração. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Sem dúvida. E o mecanismo é mais ou menos igual àquele das outras
patologias que eu estava falando. A gente sobe uma guia, a gente tem que atravessar a válvula aórtica, né? Que é um procedimento um pouco trabalhoso, porque a válvula abre pouquinho, né? Ela está abrindo pouquinho, mas a gente tem que conseguir passar a válvula aórtica. Depois que passa a válvula aórtica, a gente pode pré-dilatar com um balão, com balões, né? Essa estenose, ou às vezes já ir diretamente com a prótese. As próteses têm 2 tipos assim fundamentais, uma são expansíveis com balão, ela vai com o balão por dentro e você, lá na posição aórtica, você expande a válvula, e tem outras que são autoexpansíveis, elas têm um mecanismo de autoexpansão com liberação de umas bainhas que seguram elas presas e aí elas se expandem lá na região. Esses procedimentos também são feitos também com auxílio do ecocardiograma, geralmente transesofágico também, para nos auxiliar na posição, para trazer o diagnóstico pré e pós também, para ver se também não fica, se a válvula ficou bem expandida no local, porque às vezes a válvula é muito calcificada e você pode criar problemas ali com aqueles leaks que a gente fala, né, paravalvários, que são passagens de sangue entre a válvula nova e a estrutura do próprio paciente. Então o eco é fundamental também para nos auxiliar nesses procedimentos. Você tem preferência por algum deles, Tarso? Ou autoexpansível ou balão expansível? Então, eu particularmente, talvez até pelo começo do meu treinamento, eu gosto mais das autoexpansíveis, sabe? As válvulas mais autoexpansíveis. Você soltou ali, está resolvido. Está resolvido. E ela tem uma força radial grande, né? É isso que eu ia falar. A força radial da autoexpansível é muito maior do que a... da balão expansível é muito maior do que a autoexpansível. Então, quando você vai com a balão expansivo, você tem a maior força radial. E muitas vezes você não precisa nem balonar a posterior ela novamente. As autoexpansivas têm menos força radial. E aí muitas vezes você tem que terminar com uma outra expansão com um balão depois por dentro dela. Entendi. Então eu tenho mais a preferência das expansíveis por balão. Das expansivas por balão. E também foi o meu começo de treinamento, e a gente acaba, né, pegando mais mão para esse tipo de coisa. Mas há pacientes para os dois casos. Sim. Pacientes para os dois casos. Hoje a gente está falando em TAV, né? Porque a gente precisa de muitos estudos para usar esses tipos de próteses em pacientes mais jovens. Porque como elas são relativamente novas, né? Apesar de estar mais de 15 anos, aí, mas elas são novas ainda na medicina, a gente não sabe o que vai acontecer com essa prótese depois, se ela degenerar, e como vai ser o tratamento dela. Sim. Então, o tratamento cirúrgico é complicado pós-TAV, né? É uma das coisas que a gente tem discutido muito, Tarso, na indicação, porque nós sabemos que isso expandiu muito. Sim. Hoje se usa não só nos pacientes de alto risco, mas até nos pacientes de baixo risco. O que tem se discutido muito é que seja balão expansível, seja autoexpansível, elas são, depois que elas estão ali, como ambas têm uma força radial grande, elas são praticamente incorporadas à estrutura. E aí, se você eventualmente precisa retirar uma dessas próteses, ou porque ficou com vazamento grande, ou por um processo de endocardite, ou até de trombose, que pode acontecer, tanto na cirúrgica quanto na percutânea, você acaba tendo que fazer uma cirurgia grande. Aí você tem que fazer um Bentall, você tem que tirar os ósseos coronários, tirar tudo aquilo, porque você não consegue tirar a válvula. Sim. Aquilo gruda, você tem que tirar o bloco inteiro e reconstruir toda a raiz da aorta. Isso tem sido muito discutido, você acompanha, e realmente é uma das preocupações, principalmente no cara jovem, né? Que é aquele cara que vai viver tempo suficiente para que o folheto da válvula implantada por catéter precise ser tratado, né? E muitas vezes se fala do valve em valve, né? De poma, mas aí você precisa ver se aquela primeira que foi colocada comporta uma outra dentro dela, senão a gente vai acabar fazendo uma estenose, enfim, esse assunto dá discussão aí para muito. Mas eu também concordo que essa é uma terapêutica que veio para ficar. A tendência disso é baratear, claro, né? E aí para que isso fique mais acessível a todo mundo.
Da tua experiência, Tarso, você teve muitos casos em que não dá para fazer pela femoral? Não tivemos muitos casos que não dá para fazer pela femoral, não. O bom da femoral é que nós temos duas, né? Tem essa também. Então, às vezes, a gente sempre prefere a femoral do lado direito do paciente, porque a gente fica na mesa do lado direito, é mais na mão, né? Tá tudo à mão, né? Tá tudo à mão. Mas tem a femoral do lado esquerdo também. Mas hoje, nós nunca fizemos aqui em Jundiaí, mas existem até TAVs implantados até por carótida, sabe? Por carótida também já existe relatos, mas não é o dia a dia. O dia a dia é pela artéria femoral. Pela artéria femoral. E tem um avanço tecnológico que a gente tem os balões farmacológicos agora. Então, às vezes, você tem obstrução na femoral que possa dificultar a passagem da prótese e você pode fazer o balão farmacológico ali naquele local. Você prepara a artéria femoral para a passagem da prótese, sem colocar outro stent ali, não, né, invadindo ainda mais o paciente. Você pode fazer o balão farmacológico, passar a prótese, você faz o teste final, né? Depois que tudo acabou, a gente sempre testa lá a artéria femoral, né? Por onde entrou a prótese, né? Que ela tem um perfil alto ainda, né? E estando tudo bem, sem nenhuma perfuração, nada, acabou ali. É lógico, se acontecer alguma coisa, aí coloca um stent recoberto, alguma coisa desse tipo para tratamento. Isso nos pacientes mais difíceis, né? Nos pacientes mais difíceis. Mas a melhora tecnológica das próteses estão permitindo ser usadas em mais pacientes. E tem aquele mecanismo, aqueles oclusores, o perclose, né? Que são utilizados porque muitas vezes a perfuração na parede da artéria é grande, né? E pode fazer hematomas e tudo mais, né? Não se pode fazer a TAV sem esses dispositivos, não tem a menor possibilidade. Tem que sempre usar os sempre deixar os oclusores para não ter problema, né? Já entra com eles, né? Muito bom. Nós vamos pedir um minutinho para você. Eu não vou deixar o Dr. Tarso embora, vou segurar ele aqui. Nós voltamos para o nosso segundo bloco desse programa, em que estamos discutindo cardiopatias estruturais e seu tratamento hemodinâmico. É 1 minuto e já estamos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco desse programa com o Dr. Tarso Figueiredo, médico cardiologista e hemodinamicista, falando sobre cardiopatias estruturais e seu tratamento hemodinâmico. Tarso, precisamos esclarecer nosso público agora de uma coisa. Que exames que são importantes, que você considera importantes para a detecção das doenças estruturais, para que você possa fazer o seu planejamento do tratamento percutâneo? Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é o exame físico, né? O exame físico bem realizado no paciente, onde a gente pode identificar a presença de sopros cardíacos, né? Vasculares, entre outras coisas, né? Um exame fundamental e muito simples de fazer também é o ecocardiograma, né? O ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que também teve uma evolução muito grande, muito grande ao longo dos anos. Hoje a gente é possível ser feito o transesofágico também, que é feito pelo esôfago, que o eco vai lá do lado do átrio esquerdo, né? Tem uma visão muito boa do coração, ou até intracardíaco, né? É o famoso entre nós médicos o ICE, né? Intracardíaco, o ecocardiograma. E é um exame fundamental também nos diagnósticos valvares, né? De problemas valvares, problemas de defeitos do septo, né? É muito importante. Além do exame físico, o ecocardiograma, muitas vezes temos que lançar mão também da angiotomografia, né? Como tinha explicado no caso da TAV, né? A angiotomografia, ela dá uma ideia
fundamental do tamanho do anel valvar, o tamanho da prótese que você tem que usar, dos acessos né, que são melhores para você usar. Então a angiotomografia na TAV é muito importante, vocês na cirurgia, né, para a gente detectar ramos colaterais, né, de extrema importância, estenoses de ramos, né, que eu não tinha até comentado, de artérias pulmonares, ramos pulmonares, que a gente pode atuar também, a angiotomografia também é fundamental. Alguns casos a ressonância magnética para ver a parte mais também estrutural do coração, também é um exame que em alguns casos pode nos auxiliar. E o famoso cateterismo cardíaco, né? O cateterismo cardíaco também ainda é bastante importante, principalmente para a gente ver os efeitos hemodinâmicos dessas comunicações, né? Se está tendo hipertensão pulmonar, se tem resistência dos vasos pulmonares. Sim, né? sem dúvida. Para ter ideia até de como que vai evoluir depois da correção. Primeiro, se dá para corrigir, né? Isso. E segundo, como é que vai evoluir. E eu te pergunto, Tarso, você tem bastante experiência. O prognóstico desses pacientes é bom, né? Um tratamento percutâneo hoje bem feito, Sim. ele tem uma sobrevida excelente, né? Você não está perdendo para nenhum outro método. Sim, eles têm ótimos resultados, né? E são seguros, né? Bons resultados, são seguros e os trabalhos mostrando, trabalhos no mundo inteiro mostrando que tem resultados muito equivalentes a muitas patologias que são cuidados pela cirurgia, né? Sem dúvida. Então eles são muito seguros e um pouco menos invasivos. A TAV particularmente, assim, eu tenho uma paixão por fazer porque é um divisor de águas, assim, é impressionante. O paciente, nós já tivemos um paciente, só para você ter uma ideia, no dia ele estava na sala de espera para fazer o procedimento, ele fez um edema de pulmão, um edema agudo de pulmão, e aí agora, né? O que nós vamos fazer? Vamos cuidar da patologia, uma estenose aórtica importantíssima que ele tinha. O anestesista veio, nos ajudou, conseguimos tirar ele do edema de pulmão, ele foi direto para a sala, ele fez o procedimento. Na segunda-feira, na quarta-feira ele estava indo embora para casa dele, na quarta-feira. E a vida tudo dele, resolvido, né? A vida dele, assim, uma coisa impressionante, assim, mudou impressionante mesmo. Eu acho que isso é um ponto de inflexão da curva, né? Eu acho que esse é um procedimento que cada vez mais evolui, cada vez mais ajuda pessoas, e até porque ele consegue tratar uma faixa etária que para a cirurgia seria quase que proibitivo, né? Octogenários e tal, que nesses casos nem se discute, né? Ou faz estável ou não vai ter o que fazer nada, e hoje você tem o que oferecer para ele. Exatamente. Tarso, me conta como é que você foi parar na hemodinâmica. Como é que foi isso? Você já queria fazer? Conta para quem está nos ouvindo, como é que foi se tornar hemodinamicista e por quê? Então, eu desde o segundo ano da faculdade eu já me apaixonei pela cardiologia, né? Não é difícil isso. Não é difícil. Meus filhos fazem medicina também, os dois, eu sempre estou tentando levar eles para a cardiologia. Mas um já está certo que vai, já quer fazer, a minha menina ainda está em dúvida. Mas quando eu me formei no interior, eu sou do interior, né? Formei em Catanduva. Isso. E depois fui fazer residência em São José do Rio Preto, né? Onde nós fizemos lá na equipe do Dr. Braille. Exatamente. Dr. Domingo Marcolino Braille. E lá na residência da hemodinâmica, ainda não pensava em hemodinâmica, mas eu conheci o Dr. Moacir Godoy. Grande amigo. Godoy, E ele é grande médico, grande pessoa, né? Uma pessoa sensacional. E talvez por causa daquela admiração que eu tive por ele ali na residência, uma pessoa, né, fantástica, acabou me guiando para a hemodinâmica. O culpado foi o Dr. Moacir Godoy. O Moacir Godoy, eu vou te contar uma história. Eu tenho um carinho muito grande por ele. O Godoy, ele estava no Piauí. Sim. E aí ele voltou para o estado de São Paulo, ele falou com o Dr. Braille e ele veio trabalhar com a gente em Rio Preto. E na época eu era residente. E o Godoy é um cara muito, muito bom médico, né? Um sujeito fora de série. E ele passava visita no pós-operatório. Mas o que a gente aprendeu com ele, Tarso, ele tinha uma visão, justamente por ser hemodinamicista, ele tinha uma visão da hemodinâmica dos pacientes que era impressionante.
O upgrade que ele deu no pós-operatório foi um troço absurdo. Aí depois abriu o hospital de base, e ele foi crescendo. E ele era um sujeito fora da curva, mas muito desvio padrão fora da curva. E não é difícil a gente se entusiasmar tendo o Godoy para, né? Como nosso professor. E aqui em Jundiaí foi por causa do Dr. Márcio Trufa, né? O Dr. Márcio Trufa... Grande amigo também, grande amigo. Ele é meu primo, sabe? Ele é meu primo, ele é primo do meu pai, meu primo, né? E uma das indas lá... Pioneiro da hemodinâmica, que diga-se de passagem. O pioneiro da hemodinâmica em Jundiaí, eu acho que isso a gente precisa falar para o nosso público. O Márcio Trufa, que é um grande amigo nosso, foi o pioneiro, foi o médico que trouxe o estudo hemodinâmico para a cidade de Jundiaí. Ele faz parte da história da cardiologia da cidade. E o Márcio, ele tem parentesco, tem parentes lá, o irmão dele mora em São José do Rio Preto, e numa das indas lá ele falou, você vai trabalhar comigo. Olha, vai trabalhar comigo mesmo. Eu lembro do Márcio, porque o Márcio, eu conheci o Márcio há muitos anos, eu ainda estava na Unicamp, tinha reunião de hemodinâmica lá, e ele ia também participar, né? E aí ficamos amigos ali, e aí você vê que a vida, eu vim para Jundiaí e ficamos muito amigos, e realmente uma pessoa que eu quero muito bem. Tárcio, me conta uma coisa, você teve toda essa influência e teus projetos, o que você pensa em fazer? Você tem filhos fazendo medicina, a hemodinâmica agora está num ponto maravilhoso, assim, espetacular, cada vez mais tratando as doenças. Você trabalha em vários hospitais. Quais são teus projetos para o futuro? Eu sou muito assim, de viver o presente, né? É lógico que a gente tem alguns sonhos, né? E Jundiaí tem as perspectivas de abertura de novos hospitais, né? Com hospitais modernos, né? E a gente quer participar disso também, né? Nós estamos falando agora do Hospital da Unimed, que está chegando. Exatamente. Então, legal, né? A gente quer participar disso, sempre querendo levar qualidade, né, para os nossos pacientes e novas tecnologias, né? Então, sou muito aberto a essas novas tecnologias, gosto disso, sabe? A gente é novidadeiro, né? Gosto dessas coisas. Então é isso, vivendo o presente, mas sempre com um olhar para o futuro. Exatamente. Com certeza tem gente nos ouvindo que pensa em fazer cardiologia e pensa em fazer hemodinâmica. Sim. Você que é um profissional de sucesso nessa área, que conselho você deixaria para quem está nos ouvindo agora e que pensa em fazer cardiologia e fazer hemodinâmica? Eu sou suspeito para falar, né, da cardiologia hemodinâmica, porque tem um amor grande a isso, né? Eu falo para minha família, eu me achei na medicina nessa área, né? Eu me achei. A gente não se concebe não fazendo isso, né, Tárcio? É impressionante. Exatamente. Que não é uma profissão, é um pedaço da gente, né? É um pedaço da gente. Então, eu acho que quem quer fazer é um caminho longo, né? A gente tem que fazer 2 anos de clínica médica hoje, fazer 2 anos de cardiologia e 2 anos de hemodinâmica. Então, são 6 anos. Uma outra faculdade de medicina. Outra faculdade de medicina. Mas você já é formado, né? É diferente depois que você é formado. Claro, né? Sem dúvida. E fazer uma formação direitinho, né, Tárcio? Antes de ser um cardiologista, você tem que ser um clínico. Conhecer de clínica. E depois, antes de ser um dinamicista, você tem que ser um cardiologista. Então, veja, o Tárcio está chamando a atenção de um troço importante. Quer fazer? Faça bem feito. Faça uma formação completa. Porque você vai ter a vida toda para fazer hemodinâmica, exatamente, né, Tárcio? Mas é apaixonante, hemodinâmica é apaixonante, está surgindo muitas coisas aí. Eu trabalho também no hospital regional, recebo os alunos lá e também fico incentivando eles. É importante. Primeiro, né? Faça com eles o que o Godoy fez com você. Exatamente. Vai ser importante. Bacana. Acho muito legal. Estivemos aqui com o Tárcio Figueiredo, meu grande amigo, excelente hemodinamicista, falando sobre cardiopatias estruturais, tratamento hemodinâmico. Eu tenho certeza que você curtiu muito esse programa, assim como eu. Lembre-se, canal 25 ou 525, NET, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde e nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação.
MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.